E aí vem, gente, uma parte muito interessante de Kant, do pensamento kantiano, da crítica da razão pura, em que ele fala dos juízos, né? Juízos analíticos, juízos sintéticos, juízos a priori, a posteriori, tá? São categorias importantes para a gente entender, quando a gente for trabalhar a filosofia do direito em Kant, tá? Então, eu tenho os juízos analíticos, tá? E tem os juízos sintéticos. Esses, para a gente entender juízo analítico e juízo sintético, é o seguinte: o Kant ele vai dizer que os juízos analíticos são aqueles que não comportam contradição. Tá? É aquele que você coloca uma afirmação, mas se você falar a negativa dela, você entra em contradição. Então, o conhecimento, o predicado, a explicação, ela já está ali dentro do próprio, ela já está ali dentro do próprio sujeito, tá? Então, o Kant, por exemplo, ele dá o exemplo, se você fala que nenhum solteiro é casado, ok, está ali dado. Mas se você disser o contrário, algum solteiro é casado, entra em contradição. Ou seja, a própria contradição, ela é uma autocontraditória, né? Como eles colocam lá na filosofia. Okay? Então, se você negar, você entra em contradição. É diferente dos juízos sintéticos. Os juízos sintéticos, eles possibilitam uma contradição. Né? A sua negação ela não vai constituir uma contradição, ok? Então, nos juízos analíticos, né, que são considerados a priori, porque a priori está relacionado com forma, está relacionado com sujeito. A posteriori está relacionado com a matéria, com o objeto. Então, os juízos analíticos, eles são de forma, tá? Eles estão ali relacionados com o sujeito, ok? Se eu fizer a negativa deles, entra em contradição. Então, aquela colocação ela não é verdadeira, tá? O conhecimento já está ali, ó, o predicado, ele já se encontra contido no sujeito. Os juízos sintéticos, que envolvem a questão do a posteriori, que envolve a questão da matéria, do objeto, ali está o empiricismo, nesses juízos sintéticos, tá? Ou seja, o que pode acontecer? O predicado, ele pode acrescentar alguma coisa nova ao sujeito, tá? Nesses juízos sintéticos. E é bem aqueles juízos que a gente fala, né? Que a negação, ela não constitui contradição. Então, o Kant fala, olha, conhecer é dar forma a uma matéria dada, tá? Então, no empiricismo, através das experiências que são feitas, o que vai acontecer? Por meio dos métodos de conhecimento que eu buscar, eu posso acrescentar algo novo, né, a esse objeto do conhecimento, tá? Desde que não comporte uma contradição. Ok? Então, isso que eles chamam de um juízo sintético a posteriori. Posso fazer o uso da experiência para verificar se é verdadeiro ou falso, tá? Só que aí vem algo que o Kant ele vai inovar nesse juízo sintético, tá? Onde eu posso acrescentar conhecimento a algo. Esse juízo ele vai chamar de juízo sintético a priori. O empiricismo, nós temos o juízo sintético a posteriori. O Kant ele vai trazer, então, a novidade do juízo sintético a priori, tá? Porque ele vai colocar aí a forma, ele vai colocar aí o sujeito, tá? O que seria esse juízo sintético a priori? Seria justamente aquilo que não pode ser nem verificado e também não pode nem ser declarada a sua falsidade pela experiência. Por quê? Porque a causa ela pode estar oculta, ok? Mas que lá na frente eu posso descobrir meios em que eu declare a validade daquela experiência. Então, é algo que ainda está fora do meu conhecimento, mas que eu, de alguma forma, posso, em algum momento, chegar à validade daquela teoria, chegar então, à concepção daquele conhecimento. Tá? Então, essa proposição sintética a priori é quando ainda não posso provar nem pela experiência e nem pela lógica. A física, ela se rege muito por isso, né? A questão das leis da física, a própria matemática, né? Por essa proposição sintética a priori, tá?
E o Kant ele vai tentar levar essa proposição sintética a priori da física para a metafísica, tá? Então, aí, o Kant ele vai falar, olha, há a possibilidade da experiência nesses juízos sintéticos a priori, esses juízos eles vão se provar lá na frente como verdadeiros, se a experiência for possível, né, da sua verdade, e ele vai chamar isso de verdade transcendental, tá? É provado como condição de possibilidade de verdades empíricas de juízos sintéticos a posteriori, tá? E aí os juízos sintéticos a priori, portanto, eles são universais e necessários. Olha essa questão da universalidade e da necessidade, do ser necessário. O Kant ele vai pegar isso, essa característica dos juízos sintéticos a priori, e vai levar para a metafísica dos costumes, vai levar para a razão prática, tá? E isso é fundamental para a gente conceber o direito em Kant, tá? Então, esses juízos sintéticos, eles são universais, são necessários com os analíticos, mas eles permitem ampliar os nossos conhecimentos, tá? Então, a eles que, como eu coloquei, a matemática e a física, elas devem o seu caráter de certeza. O problema, então, é saber se tais juízos, eles são possíveis agora na metafísica. E aí o Kant vai levar isso agora para a razão prática, tá? E aí ele vai elaborar, então, a sua crítica da razão prática, e a ela vai estar atrelada a sua noção de direito, tá? Então, a razão prática, ela seria o campo filosófico onde o Kant ele vai construir a sua teoria a respeito da valoração ética, moral, que mais? Política, estética, ok? Então, o direito, tudo nesse campo da razão prática que ele vai elaborar essas concepções, tá? Então, ele fala assim, olha, o homem, ele não tem só uma faculdade cognitiva, né? A personalidade humana, ela também se manifesta no agir, na maneira como o homem age, né? Então, a faculdade racional dirigida à razão, né? E a faculdade racional dirigida à ação, como eu, através da minha razão, fazendo uso da minha racionalidade, como é que eu vou me conduzir, tá? E é isso que vai introduzir nessa ação, eu vou introduzir nela a ordem, né? A racionalidade que vai conseguir arrumar aquela bagunça do eu caótico que o David Hume falou, que a gente mencionou na nossa última aula. Olha, o eu ele é um grande caos. E o Kant ele vai dizer assim, olha, a racionalidade ela pode dirigir as nossas ações, ok? Ela pode ali colocar ordem nas nossas inclinações, nas nossas motivações. Aí, então, o Kant está relacionando a racionalidade e o agir, a racionalidade e a ação, tá? Então, ele já coloca aí um dado a priori, que é a existência do dever. E esse dever, ele está externalizado através do que a gente tanto ouve falar, né, do Kant, os imperativos categóricos, ok? Então, a gente está chegando agora nos imperativos categóricos. Então, para estruturar a razão prática, é preciso distinguir o que o Kant fala, fazer essa distinção entre dever e moralidade, né? Seguir o dever não significa necessariamente o cumprimento de uma moralidade, né? Por quê? Porque a moralidade ela se encontra para além do dever, né? Ela, na realidade, ela é uma predisposição que eu tenho a cumprir um dever sem nenhum outro fundamento que não seja o próprio querer, tá? Então, ela vai se instaurar ali, a moralidade, ela vai se instaurar no campo da vontade. E aí o Kant ele vai falar da boa vontade, né? Ele está pegando muitas coisas ali das heranças, né, familiares, culturais que ele tem, né, dessa educação cristã que ele teve, né, do pietismo. Então, essa moralidade ela vai se instaurar no campo de uma vontade que busca cumprir o dever sem interesses externos, tá? Sem interesses externos.
E aí o fundamento último que leva à moralidade, né, é tão somente, como eu falei para vocês, o que ele chama de boa vontade. E o que é boa vontade? É o querer somente pelo querer, tá? A gente discute muito aquela coisa, eu vou já chegar lá, aquela coisa assim, o que é essa boa vontade? Poxa, eu estou fazendo isso, né? Porque eu quero e tal, que você fique bem, ou porque eu quero que tal coisa dê certo, né? O Kant ele vai dizer que isso não é a boa vontade. A boa vontade é quando você faz por fazer, pelo sentimento de dever fazer. Ele fala muito nessa questão do uso da razão, né, para buscar os valores morais, né, nesse campo da boa vontade, e ele também fala da questão de uma deturpação que pode haver, né, em relação a essa questão da finalidade, né, por exemplo, eu usar a minha racionalidade para satisfazer necessidades pessoais, né, sejam elas individuais ou relacionadas a um grupo, né? Isso aí já é uma construção de um pensamento que, inclusive, vai ser uma crítica aos privilégios da nobreza no antigo regime. Tá? Então, ele fala muito nisso, nessa questão do uso da razão para buscar valores morais, tendo como um grande cuidado com a deturpação disso. Né? O uso dessa razão para satisfazer as minhas necessidades, as minhas vontades próprias. Tá? Ele vai tratar disso. E ele vai falar dessa boa vontade, ela é que vai ser o guia da minha ação, né? Ela vai ser guiada pelo dever, né? Uma ação mais elevada, ou seja, não para os meus interesses pessoais, né? Não para aquilo que eu quero instintivamente, ou que seja da minha vontade, que seja egoisticamente, né? Mas, sobretudo, para aquilo que é melhor para nós, seres humanos, né? Para a nossa parte mais elevada, né? Enquanto seres humanos, ok? É essa boa vontade que vai ser guiada nisso. O que você fizer, você tem que fazer como uma máxima que valha para todo mundo, tá? Então, é muito isso. Nós não somos Deus, né? Então, nós não agimos naturalmente, nós não caminhamos naturalmente nessa estrada aí que vai nos levar à moralidade. A gente não anda com naturalidade nesse caminho da moralidade, não. E é aí que Kant vai colocar a razão. Porque é essa razão, esse agir racionalmente, né, vai então se apresentar como um imperativo, né, para que a gente possa então estar nesse caminho da moralidade, mas assim, um caminho de moralidade que nos diga que nós temos princípios que devem ser observados, né, que vão nos conduzir, e aí ele fala a importância do direito para isso, né, vão nos conduzir para um progresso, né, um progresso enquanto sociedade. E o Kant está propondo justamente isso. Olha, a condução dessa moralidade, a condução vai ser justamente um agir com racionalidade. E aí a gente vai chegar no imperativo categórico, tá? O imperativo categórico que é não apenas um saber que orienta a moral, né? Mas é uma diretiva tendo em vista a ação. Ele fala que o imperativo categórico ele não tem condicionantes, nem limitações, nem outras finalidades. Né? Ele só tem uma finalidade, que é o cumprimento do próprio dever. Esse imperativo categórico é diferente de outros imperativos, né? O Kant ele menciona vários outros imperativos. Um exemplo é o imperativo hipotético, que é mais instrumental, né? Ele pressupõe deveres que servem como meios para a gente chegar a determinados fins. Por exemplo, se tem alguma coisa que está lá em cima no teto da casa, no meu imperativo hipotético é que eu faça o uso de uma escada que me possa levar até lá em cima e buscar esse objeto. Ou se eu quero atingir uma determinada finalidade, por exemplo, a felicidade, eu então vou ter que buscar meios para chegar nessa felicidade. Né? Ele vai chamar isso aí, essa questão dos meios, ele vai chamar de imperativo hipotético, tá? Só que a gente vai tratar aqui do imperativo categórico.
tá? Como a gente falou, né? Que envolve essa questão de um agir racional, né? Mas cuja única finalidade é o próprio dever, o cumprimento do próprio dever, tá? Ele fala assim, olha, sendo universal o lastro do racional, à medida que a razão se põe a priori e para todos, somente as ações ou máximas que puderem ser universalizadas poderão ser consideradas como boas ou justas. Aí a gente vai chegar nas leis fundamentais lá dos imperativos categóricos de Kant. Na realidade, é uma lei fundamental, né? Os outros imperativos categóricos, eles vêm só para, digamos assim, é um rol exemplificativo, né? Dessa lei fundamental. Essa lei fundamental que ele chama, que é a lei fundamental da razão pura prática, é justamente essa. Agir de tal modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como um princípio de uma legislação universal. Kant, ele para ultrapassar esse relativismo, ele vai estabelecer justamente essa a máxima, porque o universal para ele é justamente isso. Olha, a máxima da minha vontade, ela possa valer ao mesmo tempo como um princípio de uma legislação universal, né? Então, ele coloca isso, tá? Então, o agir com racionalidade, para o Kant, todo ser racional, ele toma como imperativo categórico justamente isso. Então, independentemente do relativismo, das diferentes sociedades, né, das diferentes culturas, você tem que levar em conta esse aspecto da universalidade, né, considerando o ser humano não como um meio, e essa é uma exemplificação que ele vai trazer para o imperativo categórico, para a lei fundamental, né? O ser humano como uma grande finalidade. Você deve ter o ser humano como grande fim, né? E é aí que o Kant ele vai chegar, ele vai nos trazer justamente a ideia da dignidade humana, né? Então, seria esse racionalismo que deve nos conduzir, né? Ou seja, a lei fundamental, né, do que age segundo, age de tal modo que a máxima da tua vontade, ela possa valer ao mesmo tempo como um princípio universal, né, de uma legislação universal. E aí tem as outras exemplificações que ele coloca, né? Por exemplo, age como se a máxima da tua ação se devesse tornar pela tua vontade lei universal da razão. E aí a dignidade humana, ela vem justamente numa terceira exemplificação que o Kant traz, né, dessa lei fundamental. Ele coloca assim: age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na sua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como um fim, e nunca simplesmente como um meio. Tá? Vai ser isso para Kant é universal e é necessário. Tá? Então, é isso que deve nos guiar. Ok? Então, ele está estabelecendo aí essa questão da dignidade humana. E essa universalidade, ela é a marca, né, como eu falei para vocês, o ser universal e necessário, é a marca do imperativo categórico de Kant, tá? Ela é a medida fundamental do pensamento prático kantiano. Isso significa que ser necessário, ser universal, para Kant não comporta flexibilização. Mas o Aristóteles, ele podia, por exemplo, quando ele tratava da equidade, né, a questão de você adaptar, né, ao caso concreto, né? O Kant, ele dizia que a equidade ela não é o elemento moral mais alto, né? Ela não é, aliás, o elemento ético mais alto. A universalidade do imperativo categórico ela é inabalável, portanto, ela não olha para as circunstâncias. A verdade, né, ela deve prevalecer. Isso significa que a mentira, né, não comporta nenhuma possibilidade. O Kant ele fala isso, olha, esse negócio de possibilidade moral da mentira, porque a gente vive em sociedade e tal, para Kant com isso não é possível a gente pressupor uma vida em sociedade.
Quando ele vai falar do contrato social, você imagina um contrato social em que as pessoas não estão sendo verdadeiras, em que elas estão mentindo. Isso não faz com que uma vida em sociedade seja possível, né? Então, o Kant ele fala isso, mas a gente cai no relativismo, a gente não deixa de fazer essa pergunta do relativismo, né? Ele fala, ó, esse procedimento pelo qual as máximas elas podem ser pensadas universalmente, reconhecendo-as como imperativo categórico, seria o mesmo? E o resultado seriam os mesmos para todos os indivíduos? Aí o Kant ele vai dizer, olha, essa questão da boa vontade ela, ela tem que ser levada em consideração, é justamente a questão da boa vontade, né? Perpassa o pensamento de Kant, então, uma pressuposição de que os homens eles formam uma totalidade ética, né? Essa totalidade ética universal dos homens, ela é impulsionada justamente pela boa vontade, tá? E aí é aí que a gente vai, então, chegar no direito, na moralidade, né, em Kant, tá? Então, o direito, ele já está ali em Kant, na crítica, está no comecinho ali, tá presente na crítica da razão pura, está presente na crítica da razão prática, tá? Mas, assim, vai estar bem mesmo nos fundamentos, tá? Vai estar lá presente na metafísica dos costumes e também na paz perpétua, quando ele vai falar da questão do direito das gentes, do direito cosmopolita, né? Dizem até que a partir disso ele foi, inclusive, um precursor, um pensador, né? De se criar de se pensar uma organização como a ONU, né? Como a Organização das Nações Unidas, tá? Então, vai ser nos princípios metafísicos da doutrina do direito, que vai estar lá na metafísica dos costumes, que o Kant, essa filosofia do direito kantiana vai estar ali com as suas bases, né, mais explícitas, mais diretas, tá? E aí vem a questão do direito e da moralidade, né? O direito e a moralidade, na filosofia kantiana, o direito ele possui um papel que é bem próximo, mas que não se confunde com a moralidade, tá? O campo do direito, na realidade, ele vai depender de uma vontade pessoal, né, do sujeito. É uma motivação pessoal do sujeito, algo que está ali presente na moralidade, né? Então, assim, as razões pelas quais alguém vai cumprir a lei, elas não são tão importantes quanto o simples fato de cumpri-la, né? Já no campo da moral, não, é diferente. Não basta cumprir. No campo da moral, tem que querer cumprir também, né? E aí o campo jurídico, por isso, ele está próximo, mas está ao lado da moralidade, tá? Ambas envolvem um dever. Ó, eu tô cumprindo porque tem que cumprir, tá? Ali, é o dever, né? E na moral, não. Eu estou cumprindo porque eu quero cumprir, tá? Para Kant, o direito, então, ele vai se distinguir da moral, porque essa última, então, ela vai buscar uma espécie de prática da lei em si mesma, né? Tendo no seu âmago, o seu âmago, então, vai estar na vontade interna do sujeito. Então, é como se fosse assim, a moralidade, ela está no âmbito interno do sujeito, e o direito, ele vai se impor não no âmbito interno, mas no âmbito externo, né? Numa ação exterior, né? Onde ele vai se concretizar, então, no cumprimento daquele dever, né? Ainda que as razões pelas quais ele faça isso não sejam morais, ele esteja fazendo isso simplesmente porque ele não quer sofrer uma sanção, tá? Então, embora tal distinção exista, né, existe, no entanto, um núcleo comum entre a moralidade e o direito, justamente o dever, tá? Que seria o que ele fala, né, o imperativo categórico. Né? As formas, elas inclusive são semelhantes, mas as motivações são diferentes, tá? Ok? Aí, com isso, o Kant ele vai dizer o quê? Para ele, os princípios que regem racionalmente o direito, eles vão ser, então, tirados da mesma fonte lógica dos princípios que regem a moral, que no caso são quem?
os imperativos categóricos, né, que são a base da moral. E aí o lastro do direito está justamente na universalidade das normas. Então, o direito, assim como a moral, né, uma racionalidade que vai conduzir a nossa ação, ele também vai ser pensado a partir de uma universalidade, né? Tal como a moral não é um horizonte adaptável conforme as conveniências, tá? Não é justo o direito parcial, particular, tá? Que dá privilégios. Aí, ó, novamente, o Kant alfinetando os privilégios do primeiro Estado, do segundo Estado, ali no antigo regime. Tá? Por isso que ele vai falar que o direito, as normas deles também se regem pela universalidade. Tá? Então, ele fala, olha, somente as normas universais elas podem ser pensadas como justas, tá? Somente as normas universais podem ser pensadas como justas. E aí, então, Kant ele vai propor um direito da razão, tá? Que ele vai considerar legítimo, né? Em relação a um contraste de direito posto, quando então a gente afronta esses ditames da racionalidade, né? Da própria racionalidade. E aí ele vai falar o seguinte, né? Para Kant, o direito natural não é o da natureza, né? Não é aquele que está ali na natureza colocado, né? Como os gregos pensavam, ou está em Deus, por exemplo. Né? Para Kant, o direito natural ele vai estar na razão, tá? Mas assim, uma razão ele vai estar ali, ele vai ser extraído como a possibilidade do pensamento do sujeito, tá? Não é necessário, então, que se meça isso na realidade. Basta a sua forma pensada, a priorística, partindo ali do sujeito, para que eu afirme esse direito, tá? Então, para o Kant, é aí que ele vai romper, né, com a tradição lá do direito natural clássico, de Aristóteles, né, onde a natureza é que servia de guia para a gente mensurar o que seria a justiça, as leis derivadas dessa justiça. Né? O direito justo para Kant é o direito pensado. E aí ele vai pegar muito nessa questão da autonomia da vontade. O direito natural ele está na nossa razão. Nós somos seres, né, em que nós temos essa questão da liberdade e nós vamos conduzir o nosso agir, mas justamente a partir de uma racionalidade. Né? E aí, o que vai identificar o direito justo e racional para Kant? Não vai ser o bem comum, né? Não vai ser a felicidade, né? Enfim, não vai ser nada disso. Kant ele não está muito preocupado com a questão do social. Né? Para ele, o direito justo vai ser aquele que é pensado muito mais de um ponto de vista formal, onde eu estabeleço uma relação entre pessoas livres e iguais. Tá? Isso é o direito justo para Kant. É a questão de onde as pessoas sejam colocadas ali num patamar de que são livres e que são iguais, ok? Bom, lá na metafísica dos costumes, o Kant, então, ele vai considerar o direito como uma esfera exterior do dever, né? E a moralidade como fazendo parte dessa esfera interior. Né? E ele vai dizer que o direito ele não vai se medir pelos proveitos, pelas necessidades, porque isso são finalidades outras, tá? E a gente está partindo do quê? De imperativo categórico, dever pelo dever, algo que é universal e necessário, tá? Buscando sempre essa questão da racionalidade, aquela lei máxima, aquela lei fundamental que é colocada, né? Então, nada disso, essas outras finalidades, fins sociais, superar desigualdades sociais, nada disso. Então, é muito mais a forma, né? A questão da liberdade, a questão da autonomia, a questão do tratamento, né? No mesmo nível ali de igualdade, tá? E aí, então, o Kant ele vai dizer que vai estabelecer o conceito de direito, né? Conceito de direito enquanto vinculado a uma obrigação a este correspondente, né? Tem a ver, em primeiro lugar, somente com a relação externa, como eu falei para vocês, né?
e, na verdade, a prática de uma pessoa com outra, na medida, então, que as suas ações, como fatos, elas possam ter influências, né? Influência entre si, tá? Mas eu pensando justamente, agindo conforme aquela máxima, eu agir de um modo que a minha vontade, ela seja como se fosse uma lei universal, tá? Kant, ele fala de uma universalidade, mas quando ele vai falar dessa questão dessa universalidade no direito, ele releva tantas coisas que a gente vê hoje em dia, a gente diz assim, não, mas isso aí não dá. Né? Primeiro, quando ele fala dessa questão da finalidade pela finalidade, não pode ter outras, né? Por exemplo, você ser um ser livre, um ser pensante, essa questão da sua autonomia, está ali naquele pé de igualdade, e isso para o Kant já basta. Para ele, isso já é justiça. Ele não está preocupado com justiça social, com as questões de condições, né, daqueles que ali estão sendo explorados, são os mais necessitados, não. Tá? O direito para o Kant, na verdade, ele vai ser o quê? Ele vai ser a soma dessas condições, né, sobre as quais a escolha de alguém ela pode ser unida à escolha de outra pessoa, né, e de modo que isso componha ou esteja de acordo com uma lei considerada universal. Né? Então, as minhas escolhas se unem às suas escolhas, todas guiadas a partir de uma racionalidade, né? Uma ação guiada a partir de uma racionalidade, nós dois aqui em pé de igualdade, prontos, né, para decidir racionalmente e agir racionalmente, mas de uma maneira em que não os meus interesses pessoais sejam, sejam os que devem ser levados em consideração, ou do meu grupo, mas aquilo em que eu me coloco como um ser humano, né? Tendo o outro como o meu fim, né? Como a minha finalidade, não como o meu meio. É derivado do imperativo categórico. Né? Então, o Kant aí ele está, na verdade, construindo já um pensamento, né, que vai justamente dar toda uma legitimidade, né, para uma classe aí que está surgindo, tá? Então, nesse pensamento kantiano, não existe, então, uma diferença entre direito racional e a moral, né, no que diz respeito ao conteúdo das normas em si, porque todas estabelecem um dever, tá? Tendo em vista, então, que essas normas jurídicas racionais e as morais, elas são todas pensadas, portanto, a partir do que eu falei, né, dos imperativos categóricos. Sendo, então, um imperativo mesmo para a moralidade e para o direito, a moral ela vai se cumprir no interior do sujeito, né, e o direito ele vai se revelar por meio da coerção, né, coerção externa ao sujeito, que vai ser promovida pelo Estado. Né? Então, os deveres jurídicos, eles, no entanto, não são apenas promovidos pela coerção, né? Eles também podem ser diretamente éticos, mas tem essa diferenciação que é a questão da coercibilidade. E aí muita gente começa a bater, né, nessa doutrina kantiana do direito justamente por conta dessa coercibilidade. Né? Mas ela se faz necessária, ela não atenta contra a liberdade, e aí o Kant vai dizer assim o seguinte, olha, se for para assegurar a liberdade contra aqueles que infringem a liberdade, então a coercibilidade ela é sim válida, tá? Ok? Quando ele vai falar dessa questão da coerção. Então, ele vai dizer assim, olha, a coercibilidade ela pode levar ao ato de dever como uma expectativa que o sujeito, então, ele vai ter de se furtar uma sanção, caso ele descumpra a lei. Né? Então, uma coisa até que era uma grande dificuldade, né, da filosofia do direito lá da burguesia que estava ascendendo, que era justamente conciliar a questão da liberdade do indivíduo com a coerção exercida pelo Estado. E o Kant ele vai resolver isso sem nenhum embaraço. Né? Ele vai dizer, olha, assim, há uma necessidade imperiosa de coerção estatal para garantir a liberdade individual. A liberdade plena do indivíduo, então, ela vai ser perdida em favor do Estado para que esse Estado possa guardar e permitir essa liberdade. Se alguém, então, está atentando contra essa liberdade, né, o Estado, então, pode se valer
dar essa coercibilidade para assegurar essa liberdade que ele está ali, guardando, permitindo. O Estado ele vai ter um papel somente de assegurar que a autonomia das pessoas, a liberdade das pessoas, elas possam estar asseguradas, né? A liberdade de contratar, né? A liberdade de se locomover, a própria questão da propriedade ser assegurada, né? Ok? O Kant ele vai falar isso. O Kant, já chegando já nos finalmente, né? O Kant ele fala dessa relação que o indivíduo ele tem que ter com o Estado, né? Isso vai ser trabalhado no direito do Estado, onde as normas de direito privado prevalecem sobre o direito público, que vai servir apenas para garantir essas normas de direito privado. Mas só que o Kant, quando ele está pensando nessa questão de universalidade, ele também se preocupa com o entorno desse Estado, né? Olha, a gente tem que ver também se não existem conflitos, né? Se um Estado ele não vai se inserir, se miscuir, né? Tentar invadir a soberania do outro, a autonomia do outro. Então, ele se preocupa muito com isso. E aí ele elabora, por exemplo, o livro, né, da Paz Perpétua, né, justamente para pensar um direito de universalidade em que se estabeleça, inclusive, normas de convivência entre os próprios estados, né, e entre os cidadãos sujeitos, né, e o Estado, né, que é o direito das gentes. E aí ainda leva essa universalidade para um nível ainda maior, que é pensar, então, tanto as pessoas quanto os estados como parte de um direito cosmopolita, né? Então, o Kant ele vai ter, então, esses três tipos, né, de direito, né? O direito do Estado, o direito das gentes e o direito cosmopolita, tá? Essas, assim, são as partes assim mais importantes, tá? Que eu tenho para trazer para vocês em relação a Kant, tá? Ele sempre buscando partir dessa questão, chegar nessa questão dessa universalidade. Apesar dele ser contra o colonialismo, o imperialismo, porque ele preza justamente por esse universal, a gente não invadir a esfera da individualidade, da autonomia, da soberania do outro Estado, né? Mas ele reconhece que essa paz ela não existe, não, tá? Aí o Kant ele vai falar do grande papel do direito, né, para o progresso da sociedade, justamente nesse livro, A Paz Perpétua, né? Ele traz os artigos definitivos para essa paz perpétua, relacionando com o direito, né? Primeiro ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês para a gente finalizar. A Constituição, primeiro artigo. A Constituição Civil em cada estado deve ser republicana. Então, o estado, para Kant, ele deve ser republicano. Segundo artigo, o direito das gentes deve se fundamentar numa federação de estados livres, né? Terceiro artigo, o direito cosmopolita, né, esse que todo mundo faz parte de uma comunidade internacional, tanto os estados quanto os indivíduos, ele deve se limitar à hospitalidade universal, né? É esse que deve reger esse direito cosmopolita, nenhum outro interesse. Então eu acho que é isso, pessoal. Com isso, então, nós fechamos Kant, né? Fechamos Immanuel Kant e essa racionalidade crítica que ele vai trazer para a modernidade, né? O Kant, eles dizem que é um dos últimos filósofos, né, da modernidade. A gente vai caminhando, então, entrando para os contemporâneos. É um idealista, né, alemão, mas existem outras vertentes do idealismo, como a do Hegel, que a gente vai ver na próxima aula, ok? Então, aqui a gente encerra Kant.